Olá pessoal, quem não me conhece, meu nome é Clécio Ribeiro, eu sou acupunturista há 23 anos por aí, fisioterapeuta, osteopata, sou um terapeuta nesta vida inteira aí, né? Tenho metade da vida de terapeuta, mas hoje eu não estou aqui para falar, ou eu estou, mas indiretamente, eu resolvi gravar esse vídeo porque nas conversas que surgem na maca, sobre viagens e eu tive o privilégio de trabalhar na Varig por 10 anos, cerca de 10 anos, onde eu fiz muitas viagens e todas as minhas viagens sempre foram viagens em que eu fui em busca de algo, além do turismo, é claro, né? Além da visitação, porque faz parte, mas todas as combinações de viagem, ou quase todas, foram sempre em busca de um caminho mais espiritual, porque eu sempre fui assim, já nasci assim. E não foi diferente, né? A minha primeira viagem da Varig, em 1995, foi no Caminho de Santiago de Compostela. Eu e Paulo César, meu grande amigo, decidimos fazer o caminho de Santiago, a peregrinação, um caminho cristão. E em 95 não existia no Brasil ainda, nem existia no Brasil ainda, a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Então, nós nos aventuramos praticamente no escuro, sem informações. Os poucos livros que tinham eram, não eram guias, na verdade. Então nós tivemos que aprender e eu vou contar um pouco dessa história, porque o que eu sou hoje como pessoa e como terapeuta é um pouco, é claro, de tudo que eu fiz, né? Inclusive isso, né? 1995. Hoje nós estamos em 2020. Veja só quanto tempo, né? Eu tinha 23 anos na ocasião, fazia o primeiro ano de engenharia no Mackenzie e voltei do Caminho de Santiago decidido a interromper a faculdade de engenharia e fazer o que eu gostava na ocasião, então, que gosto até hoje. Eu fui me dar conta que eu gostava de trabalhar com curas, de curar as pessoas, de tocar, né? Daí eu parti para estudar em seguida, em 96, massagem oriental, e aí emendei com acupuntura, que virou depois fisioterapia, osteopatia, pós-graduações, dei aula nessas coisas. Fui para a China também, vou falar dessa viagem. E aqui estou eu. Vamos lá. Obrigado pela sua atenção. Então, algumas fotos que eu vou passar, né, para ilustrar essa história. E o que eu queria dizer é que foi, né, transformadora essa viagem, mas quem foi comigo foi meu grande amigo Paulo César, né? Como eu havia dito. Vamos lá. O que é interessante de tudo isso, entre outras coisas, né? A gente chega lá, compra um guia do peregrino do Caminho de Santiago, que vem até como tratar as bolhas, como enfaixar um tornozelo quando viramos o tornozelo. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas bolha tivemos muito, né? O, um, um exemplo de, às vezes, uma etapa do Caminho de Santiago cabia às vezes numa folha, às vezes duas folhas, mais ou menos assim, né? Da onde a gente parte, lá embaixo, para onde a gente vai. Como é um guia que fala sobre caminhar a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta, especificamente essa parte é para quem vai a pé, então vem detalhes a cada metros, assim, né? 70 metros você encontra uma curva, uma torre, uma árvore, uma construção X, e ali vem a metragem de quanto falta até finalizar o caminho. Esse caminho, essa foto que eu tirei,
tá faltando ali, né? 232 quilômetros até Santiago. Porém, nós iniciamos faltando mais ou menos assim uns 750 quilômetros mais ou menos até Santiago. Saímos dia 12 de fevereiro de 1995 e chegamos 12 de março de 95, 750 quilômetros aproximadamente, fora o que se anda nas cidades para procurar o albergue, procurar comida, onde comer, e fora quando se perde, você vai e volta, né? E nós fizemos a rota do Caminho Real Francês. Aí tem, vou mostrar um filminho depois com mais detalhe. O nosso credencial de peregrino, nosso passaporte de peregrino, onde ele é carimbado a cada etapa que a gente dorme, há um carimbo nele. Aí toda a rota do Caminho Francês, saindo lá de Roncesvalles, né, e se dirigindo até Santiago. Então, aqui todos os caminhos que saem da Europa, quando entram na Espanha, especificamente em Puente la Reina, que nós vamos ver, e depois, olha aqui, depois quando todos os caminhos se fazem um, em Puente la Reina, olha, e aí vai até Santiago de Compostela. Então nós fizemos essa rota, né, aqui dessa fronteira, que deu aí aproximadamente os 800 quilômetros, a gente arredonda para 800, mais ou menos isso andando. Foram 28 dias andando. Partimos então de Roncesvalles, na Espanha, ali marcando 740 quilômetros, mais ou menos, né? Aí, Roncesvalles é um vale no qual só tem praticamente essa igreja católica aí. O rei Sancho, 1000 anos depois de Cristo, reinou por ali. E aí onde começa, propriamente dito, o caminho prático, né? Porque começamos, toda a preparação já é o caminho. Nessa cidade, La Raçonha, foi a nossa primeira etapa. Nós chegamos às 11 horas da noite, saímos 10 horas da manhã, deu 26 quilômetros. Quem nos recebeu ali, como vocês viram na foto, foi o próprio prefeito da cidade. E uma fotinho aí de como é o caminho, por onde ele vai passando. Então, nesses dias, eram dias agradáveis, cansativos, mas agradáveis. Essas vaquinhas não deixaram a gente passar aí, ficamos com medo, não sei lidar com esse animal, tivemos que dar uma volta. Aí um trecho onde ele passa por baixo da estrada, um trecho feito aí para os peregrinos, eu e Paulo César. Capas de chuva tivemos que comprar porque havia momentos lá que pegamos chuva, né? Alto do Perdão, tudo ali tem uma lenda, né? O caminho é um caminho milenar, né? Ali o convento da Santíssima Trindade, em Arra. Com pão e vinho se faz o caminho, é um ditado que temos por lá, né? E então as fotos vão ficar passando aí de alguns locais, enquanto eu vou contando algumas histórias, né? Se me permite, para quem houver interesse, né? Pessoas que nos recebiam muito bem, os artesãos. Então aí está Ponte La Reina, terceiro dia, né? 672 quilômetros até Santiago. Aqui em Ponte La Reina, deixa eu voltar ali. Em Ponte La Reina, entre outras coisas, a Ponte da Rainha. Essa ponte foi construída para que os peregrinos pudessem passar, né? Esse caminho de Santiago, já existia até mesmo antes dessa era do cristianismo, né? Mas pegou muita força por conta da Igreja Católica mesmo. E aí Ponte La Reina, essa imagem está sendo tirada de uma outra ponte, né? Que está paralela. E essa ponte medieval, ela mostra a parte de concreto mesmo, a parte construída, como que o mundo material. E a parte projetada, a imagem projetada no rio, como sendo o mundo espiritual. Então aí, né, tem um simbolismo do material com o espiritual. E essa ponte mesmo foi construída para que os peregrinos pudessem passar, né, em direção a Santiago. Santiago Maior, Santiago foi supostamente o irmão de João, né, João Evangelista,
E Santiago de Compostela foi que após a morte do Cristo, ele sai para peregrinar, acho que na Palestina, se eu não me engano, depois ele volta para a Europa, enfim, olha, calçada romana, da época dos romanos. Depois ele acaba que ele é decapitado, né? E ele é enterrado lá, pediu para ser enterrado na Espanha, naquele local, onde depois uma chuva de estrelas, né, atribuiu-se como sendo o local onde estava o corpo dele e acabou virando ali os perros, né? Os cães, sempre uma ameaça para os peregrinos. Momentos ali em que nós tínhamos que fazer compras e levar na mochila, porque às vezes a gente passava por cidadezinhas, povoados muito pequenos, porque é a zona rural da Espanha, né? O norte da Espanha. E às vezes não tinha onde comer, né? As coisas fechavam para siesta mesmo e às vezes ficava difícil. Então a gente sempre tinha algum tipo de provisão na mochila. Aliás, falando em mochila, já no final do primeiro dia, segunda etapa, assim, tivemos que abrir a mochila e tirar calça jeans, tirar shampoo, tirar um monte de coisa, porque o peso pesou demais, né? E tivemos que deixar como doação nos albergues e ficar praticamente com a roupa do corpo, algumas roupas íntimas ia lavando e assim ia, né? E isso também é uma lição no caminho. O caminho de Santiago, olha ali, ó, Igreja de Santiago Matamoros, isso é da lenda de que foi visto no campo de batalha na época dessas batalhas com os mouros, os espanhóis que fugiam, inclusive, pelo caminho, né? Olha lá, a partir daí 600 quilômetros até Santiago. Então tá lá o Santiago em cima de um cavalo. Olha lá, desenhos, porque eu tinha um diário, né? Tem muita coisa anotada no diário. E tinha dia que a gente cansava, parava para descansar e morria, né? Morria na grama para depois renascer, depois de 10, 15 minutos. Então havia muitos lugares onde a recepção era muito boa para os peregrinos e outros onde faltava até direito onde dormir, né? Nessa etapa mais lá para frente, né, depois de 200 e tantos quilômetros, começa a nevar, né? Aqui Santo Domingo de la Calçada, diz a lenda que ali um galho e uma galinha cantou, né, que já estavam mortos, para inocentar um jovem peregrino que fora acusado de roubar um objeto de prata e era inocente, então tem toda uma lenda. E nessa igreja fica ali um galho e uma galinha. E toda vez que ele canta na missa é que os peregrinos terão boa sorte. Então, cantou na nossa missa também. Então há vários refúgios, várias histórias e cada um tem o seu. Esse vídeo não tem a pretensão de ser um vídeo de guia, né? Porque eu fiz em 95, fizemos em 95, certamente muita coisa mudou. Mas serve apenas para eu contar as minhas aventuras aí. Olha o refúgio como era, alguns bem difíceis, né? Alguns não tinham água. Porque a gente foi no inverno, olha lá a neve, a gente foi no inverno, numa época que não tinha. Aliás, peregrino brasileiro, até então em 95, eram muito poucos, muito poucos. Então, quando sabiam que a gente era brasileiro, até porque tinha tido a Copa 94, eu acho, não sei, sempre nos recepcionavam muito bem, né? Hoje parece que o peregrino brasileiro é um dos que mais tem por lá, tirando o europeu que já está lá, né? Então fica mais fácil para eles, muitos tiram férias e vão fazer o caminho. Então nós passamos por várias cidades, vários povoados, né? Cada um vai ter a sua história, cada coisa que aconteceu pra gente, né? Algumas mágicas, outras não mágicas, né? E essas fotos estão até desbotadas porque foram foto em papel ainda. Foi revelado inclusive lá, se me lembro bem, e trouxemos já revelada, até por conta acho que de preço, era mais em conta. Ali você vê lá atrás o caminho vindo, olha,
tudo isso que nós andamos. Mostelares, 1.400 metros de altitude, lugares fantásticos, né? Apesar do inverno e apesar de alguns momentos pegarmos neve, nós vamos ver neve aí para frente, mais forte ainda, mas pegamos dias de sol também, tivemos muita sorte. Mas além de tudo isso que nós passamos nesses lugares, né, medievais, vilas medievais, igrejas medievais com histórias, o guia conta muita história, né, sobre cada lugar, igrejas templárias, né? Então tem toda uma estrutura, vimos casas lá, vimos uma casa que um dos guardadores lá, dos mantenedores de um refúgio para peregrino, porque o peregrino pode dormir em lugares especiais para peregrinos, onde ou é gratuito, mostrando aquele seu passaporte, né? Com o carimbo, né, do dia anterior, se você está seguindo direitinho. E não vale roubar, tem que ser a pé mesmo. Ou como você se propôs, né, a cavalo ou de bicicleta. Porque não faria nenhum sentido ter feito isso e hoje, né, imaginar que eu peguei um ônibus, peguei um carro, alguma coisa. Foi a pé mesmo. E minha consciência tranquila, né, hoje, né, com relação a isso. Então isso é checado quando você chega, onde você dormiu, né? E aí você pode entrar, dormir. Às vezes tem banho, às vezes tem alguns tem até alguma refeição, né? Aqui em Hospital de Órbigo, aqui conta-se que um cavaleiro, se eu não me engano, por conta de um amor de uma donzela, né, se pôs nessa ponte e não deixou ninguém passar, a não ser que batalhasse com ele. E se me lembro bem, mais de 60 cavaleiros tentaram passar e ele derrotou todos. E depois eu não lembro o final da história, né? Por conta da donzela. Deve ter tido um final feliz. Ó, olha as lendas, né? Mas o importante que eu gostaria de falar é assim: toda a viagem que nós fizemos, né? Essa minha parceria com Paulo César, que foi uma parceria muito espiritual, uma busca muito espiritual. Então, nessa época de 95, né, eu lia muito sobre ocultismo, no sentido do que está oculto, né? Por exemplo, a história dos chakras, né, dos canais, das energias, das emissões de energia, das curas, de diversas formas. Tudo isso é oculto. Hoje não é tão oculto, né? Mas em 95 frequentávamos palestras e isso nos levou nessa busca e outras que depois eu conto, mas todo o caminho de Santiago foi uma iniciação, né? Todo o caminho de Santiago. Olha, esse refúgio não tinha nem água nem luz, esse aí. Olha a neve. Olha a neve que nós pegamos, né? Chegamos a pegar a neve ali acima do joelho, na cintura. Quem leu o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, foi aí em Fonsebadon que ele batalhou lá com um espírito não sei das quantas, que estava num cachorro, aquela história lá, né? Enfim, é uma cidade que parece que hoje está reconstruída, né? Mas na ocasião que nós fizemos o caminho, ela ainda estava em ruínas, como você vê nas fotos. Tem só algumas fotos de cada coisa, porque nós temos muitas fotos. E, por incrível que pareça, muitos e muitos cachorros. E nessa cidade foi onde um cachorro, por um acaso, avançou na gente. E imagina, a gente não tem condições de correr pelo peso da mochila, pelos joelhos e tornozelos e o corpo que está totalmente arrebentado, né? Porque são dias e dias andando, no começo é difícil, depois vai acostumando. Mas foi muito difícil. E você não tem condição de fugir de um cachorro, né? E atravessando essa cidade, é uma rua só, não tem por onde passar que não seja por essa rua, porque a volta pela montanha é exatamente do outro lado da montanha, colossal a volta, né? Só de carro mesmo, a pé você perde mais um dia, né? Então não tem muito como escapar dessa rota, cruzar essa cidade que é tido como uma cidade, hoje acho que está normal, mas na ocasião amaldiçoada, porque tinha uma lenda
de um cigano que passou por ali e foi maltratado, e ele amaldiçoou a cidade, né, foi maltratado lá pelo padre. Então tem toda essa lenda, e aconteceu que a cidade ficou em ruínas, hoje já foi reconstruída. Ah, então, por incrível que pareça, para atravessar essa cidade apareceu um rapaz do nada, né? Chegou de carro, parou ali, colocou umas botas especiais e estava caminhando. Falou pra gente que estava caminhando no espanhol. E ao saber que a gente era peregrino que tinha que cruzar, se propôs a nos ajudar, porque disse que era uma rota perigosa ali. Perigoso no sentido de perigo físico mesmo, né? Porque, bom, estava tudo cheio de neve. Até hoje eu não sei como que é sem neve o piso da cidade, mas eu sei que quando acaba a última casa, ele teve que fazer algum tipo de curva, alguma subida, subíamos alguma coisa, porque se fôssemos direto cairíamos num precipício. E ele nos guiou ali, a gente subiu e chegou num asfalto, né? Ainda com neve. E depois ele voltou, mas foi a nossa salvação. Então, o caminho de Santiago ele tem desses milagres. E aí depois a gente continua andando e vai nessa cruz de ferro. Essa cruz de ferro tem uma lenda de o peregrino trazer da sua cidade uma pedra, né, da sua terra natal, uma pedra, e jogar ali e fazer um pedido. Então nós levamos, sim. Isso a gente sabia, a gente levou cada um uma pedra ali, uma ametista, alguma coisa assim, jogou ali, fizemos o pedido, né? Que é justamente depois do Fonsebadon, né? E a gente continuou caminhando. Olha lá, o asfalto que ele nos deixou, a cruz lá atrás, e onde a gente continuou caminhando. Então tem diversas lendas, né? Agora minha cachorra está aqui, comendo as coisas. Molina Seca, uma cidade que eu gostaria de ir no verão, porque fecha-se essas comportas, viram piscinas, né, desse rio. E parece que o pessoal desfruta bastante, mas a gente estava no inverno, né? Castelos, diversos castelos ainda conservados, outros em ruínas, né, contando uma história. Então todo o caminho de Santiago ele conta uma história. Mas voltando às minhas reflexões, que eu acho que é o mais importante aqui, para mim, né? E veja que as fotos estão meio desbotadinhas, coitadas. O caminho de Santiago tem diversas mágicas. Essas mágicas, elas estão no caminho no sentido das pessoas que aparecem, né, para te ajudar em momentos que você nem imaginaria, que você se perderia muito feio, ou lugares que não tem onde dormir. Às vezes dormimos em casas lá de cidadãos lá, né, pessoal rural. E veja, tem vilas que nós passamos que tinham oito famílias morando ali. Há um bom tempo, né? O negócio é secular. Deixa eu tirar minha cachorra daqui. Pera aí. Falando em cachorro, né? Quantas vezes havíamos nos deparado com cachorros enormes, cachorros que são pastoreiros lá, né? Zona rural, tem ovelhas e tem os pastores, os cães pastoreiros lá, que paravam na nossa frente, mostravam os dentes, começavam a latir e ameaçar mesmo. E algumas vezes não havia ninguém perto, não tinha como escapar daquele cachorro. O cajado ajudava algumas vezes a assustar um pouco. Às vezes alguma pedra que você pegava e ameaçava jogar, o cachorro se afastava um pouco. Mas teve situações que nós passamos diversos apuros mesmo em relação a cachorro. E, inclusive, parece que hoje há algum tipo de multa para quem deixa cachorro solto, ou acontece algum tipo de acidente com um peregrino, né? Bom, essa igreja de Santiago ali, se você tiver muito ruim, tiver que desistir do caminho, a partir desse ponto você recebe a Compostelana. A Compostelana é como se fosse um certificado dizendo que você foi peregrino, né, por tantos dias no caminho, e é emitido pela Igreja Católica. Um documento em latim muito bonito.
Então tem diversas capelas, igrejas, tal, né? Medievais, de pedra, até que se chega realmente na Catedral de Santiago, onde está o corpo do apóstolo Tiago Maior, né? Tiago Maior, que também é chamado Filho do Trovão, né? Bom, vamos lá. Então, não tem jeito, a cachorra vai participar. O importante do caminho, ó, o albergue do Senhor Jesus Jato. O albergue pegou fogo, depois ele reconstruiu, estava reconstruindo aí o Senhor Jesus Jato. Então, isso em 95 ainda estava em ruínas. Depois ele fez, parece, de pedra, algum albergue lá. O Caminho de Santiago, para mim, me mostrou uma coisa muito interessante. Que eu tenho isso até hoje, né? Uma das principais mágicas, além dessas pessoas que surgem e te ajudam, que vivem para o caminho, tem pessoas que vivem realmente para o caminho, né? Uma das magias do caminho, ela é claro, ela é interna, totalmente interna, de várias maneiras. Você quando está caminhando, andando num ritmo para o qual o ser humano foi feito para ter, que é um ritmo de caminhar com as suas próprias pernas, né? Devagarzinho, naquele passo. Uma etapa do caminho, às vezes era de 20 quilômetros, 25, 26 quilômetros, quando muito 30 quilômetros nessa primeira viagem, porque eu fiz o caminho 3 vezes, né? Estive no caminho 3 vezes, em 3 anos diferentes, mas essa primeira, que nós fizemos do começo ao fim, como era inverno, porque depois eu fui no verão, que o dia tem muito dia, né? Na Europa tem muito dia no verão, e no inverno tem muito pouco dia e muita noite. Então no inverno, às vezes a gente tinha que sair do refúgio para caminhar, né? Quando o frio deixava. Isso era 9, 10 da manhã, muitas vezes, o que já é muito tarde, porque 6 da tarde estava escurecendo. E então, né? Às vezes molhado, aí nós estávamos subindo para o Sebreiro. Então, às vezes andava só 20, 30 quilômetros, 25 quilômetros. Mas o ritmo de andar é o ritmo no qual, olha a vista, olha a altura, é o ritmo no qual o nosso corpo foi feito para andar, para funcionar, nosso cérebro. Então, na ocasião eu trabalhava na Varig, era 23 quilômetros da minha casa até a Varig, que eu ia de moto todo dia ou de carro e fazia em poucos minutos, né? 20, 30 minutos. E lá essa distância era um dia inteiro andando, né? E nesse dia inteiro, como você está num ritmo natural do ser humano, que ele foi feito para ter, muitas reflexões, eu acho que até o próprio ritmo das pernas tem uma influência, né, da circulação, etc., sobre o cérebro, de forma que no final do dia, né, ou ao longo do dia, diversas lembranças, acontecimentos de infância, acontecimentos da sua vida, eles retornam à sua mente, retornam à sua cabeça, mas coisas legais, de uma forma agradável, não estou falando de traumas não, lembranças, coisas, reflexões que surgem de uma maneira que faz com que essa seja a mágica do caminho. Então a mágica do caminho era uma mágica pautada no ritmo do ser humano. Hoje nós temos um ritmo, né, de carro você cruza qualquer coisa, de avião então nem se fala, né? Mas nós sentimos muito essa questão do caminhar, como é fundamental caminhar, né? E não é uma caminhada esportiva, é diferente se você sabe fazer uma caminhada de 30 minutos, 1 hora. É uma caminhada, né, que às vezes você não queria caminhar naquele dia, você não queria, muitas vezes a gente pensou em desistir, queria parar, mas no outro dia você acorda renovado, com muitas dores, diga-se de passagem. Havia dias que não conseguia colocar o pé no chão quando acordava, né? Tantas inflamações e fascites e tendinites. Mas você vai aquecendo, vai indo, e depois, primeira semana é mais assim, depois você vicia,
Você fica viciado no caminho, depois você não quer que ele acabe mais. Depois é incrível que você não quer que ele acabe mais. E ao longo do caminho a gente vai cruzando com diversos animais também. Então, é um caminho no qual havia dias em que eu e o Paulo César não nos falávamos, porque havia brigado por algum motivo lá, né, aos cachorros aí, ameaçadores, né? E é um dia inteiro no qual cada um, ficou de lado essa foto, mas é uma fonte para peregrinos aí. Então, às vezes cada um andava no seu ritmo, né, diferente. Um estava lá na frente, outro estava lá atrás. Então tinha dias de você andar muito sozinho. E tinha dias de você andar cantando, né? Cantando pelo caminho. Tamanha a felicidade. Mas então, o caminho de Santiago, ele te promove uma mudança interna, né? Apesar de 23 anos, né? Pouquinho ainda vivido, muita coisa. Hoje, né? Hoje eu tenho vontade de voltar hoje para lá porque muita coisa se passa, tudo, mas a vida é assim mesmo, né? As coisas, tudo tem seu tempo. Então, aqui nesta etapa que a gente dorme nessa cidade chamada Monte do Gozo, em La Coruña, né? Quando você atravessa a Galícia, que a Galícia é uma parte sensacional do caminho, a gente atravessa diversas províncias no caminho de Santiago, cada um com as suas características. Vocês viram fotos mais secas, fotos mais úmidas, vegetação. Você vai atravessando tudo isso, enquanto você vai atravessando pela história medieval da Espanha, pela história católica e pela sua história. Você vai atravessando tudo isso junto, né? E diversas coisas se passam com você, das suas experiências, e enquanto você vai vendo que passou por ali por séculos, né? Imagina quantas centenas e milhares de peregrinos passaram por esse caminho, né? Para ir até a Catedral de Santiago, fazer suas reverências ao Tiago, que foi um apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, né? Um dos que sempre esteve presente em todas as grandes situações pelo qual Cristo passou, ah, no Monte das Oliveiras, quando ele sobe aquela transfiguração, ele sempre estava próximo e sempre fora solicitado por Jesus, né, para diversas etapas ali da missão dele. Então ali, aqui em Monte do Gozo, é a penúltima etapa, né? É onde, e tem esse nome justamente porque a partir daí, dessa cidadezinha, que está a 3 quilômetros de Santiago, a partir daí você consegue ver as torres da catedral. Então a gente chega para dormir nessa última etapa, dormir nessa cidade, acordar no dia seguinte cedo e já chegar em Santiago, né, na catedral bem cedinho, porque ao meio-dia tem uma missa. Olha lá, Vinhos do Ribeiro, né? Ribeiro era meu nome na Várzea. Então, chegar cedinho aí na praça, né, onde está a catedral, chegar cedinho, meio-dia tem uma missa, né, a Catedral de Santiago, né? Então, essa missa, o padre, né, cita o nome das cidades, né, de onde os peregrinos chegaram, né? E falou São Paulo, Brasil, né? Não era muito comum ainda. Ó, tá lá aquele altar onde tem a imagem de Santiago, e ali dentro, ali embaixo, tá a urna onde tem os restos funerários, né, de Tiago. A lua que nos presenteou no final desse dia. E tem uma coisa interessante aí. Hoje parece que está proibido pelo desgaste. Todo peregrino encaixa a mão ali e bate a cabeça, parece que 3 vezes ali naquela pedra. Então, com muito desgaste também, por séculos, parece que está proibido agora, mas eu ainda peguei essa fase. Aí pelas ruas de, dessa cidade de Santiago de Compostela, né? O refúgio de Santiago, onde a gente pode ficar algumas, se eu não me engano, 3 ou 4 noites, né?
com Põe Vinho se faz o caminho. Eu estava comemorando aí com vinho, né? E nesse refúgio a gente tem direito a algumas refeições gratuitas para o peregrino. E aí, por fim, voltando para Madrid, né? Um detalhe é que nesse caminho nós fizemos o caminho praticamente inteiro. Olha aí, uma foto dos trechos do caminho. Praticamente inteiros, eu e o César só, né? Olha aí, uma pausa. Só com alguns momentos a partir da metade para frente do caminho é que nós encontramos dois peregrinos que eram americanos, que viviam na Europa, estudavam algum curso na Europa. Mas como os nossos ritmos eram diferentes, tinha noites em que dormíamos no mesmo refúgio, outras noites que não. Então, nos encontrávamos a partir da metade para frente, a cada 2, 3, 4 dias encontrávamos de novo, né? Conversávamos e voltando para Madrid, passamos lá, acho que uma noite ou duas, não me lembro, no albergue deles, para depois poder embarcar para São Paulo. E aí eu deixo uma foto onde eu vou contar a próxima aventura, que é o Caminho de Santiago em 98, 96, 98. Então esse foi o de 95. Depois teve o Projeto Pirineus, que foi eu, César e a Marisol em 96. E o Caminho de Santiago de novo por outra rota, uma rota que pega começando pelo sul da França, né, para chegar em Santiago, mas alguns imprevistos aconteceram aí, né? Então, essas aí são cenas para o próximo episódio. E é a magnífica Catedral de Santiago, com Santiago lá em cima, né? Ok, então eu espero que eu tenha conseguido entreter vocês um pouco e diverti-los um pouco nessa minha aventura lá. Com 23 aninhos, sabia muito pouco da vida, ou não sei, né? Mas já com a possibilidade de viajar para qualquer canto do mundo, que a Varig ou as suas parceiras operavam, a gente decide ser peregrino no caminho de Santiago, né? Claro que muitos momentos em que nós nos arrependemos, por momentos, né? Pelo cansaço, pelo frio, pela chuva, pela fome, né? Por não ter informação zero, não tinha internet, né? Quase zero informação. E hoje está bem mais fácil, inclusive de material, né? Tecnologia e tudo. Então a gente pensou em praias paradisíacas e estávamos caminhando lá no frio, mas com certeza valeu muito a pena. E tá entre das coisas fantásticas que eu fiz nessa vida, né? Fiz muitas, né? Em termos de viagens, foi bom trabalhar na Varig, né? E eu espero que você goste, tenha gostado. Deixa um like aí se você gostou. E assim que der tempo, eu vou gravar a continuação e outras viagens também. Um abraço para você. Obrigado pela sua companhia. Sucesso para você. Interessante. Esse aqui é o passaporte de peregrino, né? Esse é o passaporte peregrino. Esse foi o de 98. As cidades que eu dormi. Menorzinho. Esse aqui é o passaporte 95, que eu fiz a rota inteira. Olha cada uma das cidades, ó. As datas. Olha que interessante, né? A data de saída, o local, né? A chegada. Olha o outro lado. Toda a rota que nós fizemos. A pé. Tá vendo que bacana? Então, essa é uma credencial, né? Algumas coisinhas lá que eu achei ali no diário. Algumas cidades que nós passamos. Esse foi o diário. Infelizmente não tá
escrito tudo que eu gostaria de ter escrito, que eu lembro, né? Eu achei que tinha tanta coisa aqui. Eu fui ler, tem bastante coisa, mas graças a Deus tem mais na cabeça. Aqui o guia do caminho, com as histórias de cada cidadezinha. Um pouquinho de história, mas muitas vezes a direção, né, o endereço onde tinha o refúgio, com quem falar, né? Só algumas histórias mesmo, né? Olha lá. Então, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu completar. Olha os álbuns de fotos, né? Olha lá as fotos, olha que interessante essa foto aqui que nós dormimos lá na... Não tinha refúgio, nós dormimos numa sala que a gente alugou lá, um quartinho que alguém ofereceu pra gente. Alugamos lá por uma noite e no guarda-roupa tinha uma fantasia lá de D'Artagnan, sei lá, e a gente colocou, né? Eu coloquei a fantasia, olha os lobos lá que atacam os carneiros, né? Alguns postais. Então, são 2 álbuns. Deixa eu ver que eu selecionei, olha os americanos aqui que estavam lá. O Douglas e o James aqui. Nós na chegada a Santiago, né? Chegamos juntos, né? No mesmo dia. Olha. Então, acho que as fotos estão... Olha, Forcebadon, aquela cidade meio amaldiçoada, né? Olha lá. Neve. Pena que as fotos estão desbotando por conta do tempo, né? Olha lá. Lá o rapaz que apareceu para ajudar a gente. Olha. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado.